Ó, no chat, deixa eu falar, o Ricardo Ferreira de Mello tá aqui, boa noite, o Walter Sérgio também, a Ana Araújo, o Jeff Duval, isso. Tiago Ferreira, Márcio, antes de eu fazer a pergunta dele, vou só dizer que aqui ó, Bataranha, manda um abraço para Andrelândia. Andrelândia. Pode deixar um abraço pra minha cidade natal aí, né, cidade que é onde eu cursei meu ensino médio, que foi de excelente qualidade lá, né, é uma cidade onde meus pais ainda residem lá. Você era bom aluno, Marcão? Era bom aluno. Ele falou que foi isso que deu base para ele para os concursos, poder concorrer os concursos. Porque eu mesmo assim não tive a oportunidade, né, de cursar um cursinho, assim, questão de financeiro, de tempo e tal. Até teve um tempo que você me cedeu a escola lá para poder estudar, né, uma época que estava meio difícil a minha vida, você viu que eu estava bem para baixo, falei assim, vamos lá estudar com a gente e tal. E aí eu estudei um tempo lá, mas aí eu larguei um pouco nessa questão dos concursos, né, porque cansa também, né? Eu tenho aí nas costas aí um pouco mais de 30 concursos, né, realizados. Uau! E aí agora eu tô meio que na dedicação da faculdade mesmo. O Márcio foi GCM de Jacareí também. Ele falou, ele foi foi lá que iniciou essa questão da segurança pública, né? Foi ali que teve um colega lá, o Luiz Fernando Rossi, que hoje é agente policial aqui em São José dos Campos também. A gente trabalhou na mesma equipe e eu via ele estudando meia história parecida lá com o do Evandro Guedes, lá do Alfacom, né? Que a gente parava, tinha um ponto de parada assim até sair, né, na próxima ronda, e ele abriu o baúzinho da moto, a gente trabalhava nas motos, ele papirando lá. E aí eu pensando, mas esse cara aí, será que ele consegue passar lá, cara? O negócio é difícil e tal. E não, cara, você também passa, é inteligente. Tá falando, não, cara, não tem como passar. Aí, não, vamos fazer, ele incentivando pra eu fazer, né? E aí a gente passou junto nesse concurso, ele passou muito bem mais colocado lá, ele já entrou na primeira turma, entrei de remanescente, né? Mas foi por incentivo dele lá, porque eu mesmo não acreditava, achava que era tudo muito difícil. Incentivo, né, Luiz? Não, tem razão no seu papel? Tem um pouco. Um pouco? Talvez não 100%. São sonhos na sua mão. Né? O Luiz lidar com sonhos, porque principalmente na carreira policial, né? O cara tem um sonho, ele quer muito fazer, ele quer passar, ele quer estudar, e você tem uma responsabilidade enorme. Oxi, eu contei pra você do menino lá, do Marcos, né? O Marcos era lixeiro, Sim. Você imagina, o cara chega pra gente, olha, ele mesmo acreditava nele. Ele perguntando se a gente poderia acreditar nele, foi mais ou menos a tradução da história, foi isso aí. Então eu falo, mas é nessas horas que a gente, hoje eu fui pegar um motorista de aplicativo, ele, cara, você não tem noção da motivação que você me dá com os teus vídeos. Ai, que legal. Então é uma parada que você fala, cara, vai além de informar, sabe? Isso aí é legal. E você já foi zoado antes, assim, quando você começou a fazer vídeo? Os caras falavam, você tá fazendo vídeo. Fui eu que zoei. Ele contou pra mim, por isso que eu tô perguntando. A galera não acreditava nos vídeos dele? Não acreditava mas nele? Mas no começo, né, Márcio? Sim, eu peguei o Mas começo. por que você acha que a galera não acreditava no começo, assim, do Luiz? Porque, assim, lá na polícia, lá, né, infelizmente, a cabeça do policial, ela costuma engessar muito pela própria natureza da profissão, né? Então, a gente pensa que o policial ele tem que ser fechado, ele não pode ter abertura para o mundo, porque isso descaracteriza a profissão e tudo mais. E aí, quando a gente vê alguém saindo dessa curva assim, a tendência é o quê? Se eu não consigo fazer, eu vou lá e podo quem consegue. Sim. Né? É lógico, né, que a gente tem alguns parâmetros na polícia lá que tem que ser seguido, né? Questão de seriedade e tudo mais. Só que a gente via lá, né, achava graça, porque ele fazia um bocado de gracinha nos vídeos também, né, fazia as caretinhas lá, a gente dava risada, eu fiz muita figurinha dele, a época tava o lançamento de filme, a gente fazia um do outro, né. Tá vendo? Bully. Não, mas aí agora eu que sou o centro do bullying lá da galera de Santa Isabel. Você, quando se formar, dê uma consulta pra esse menino, que ele é traumatizado por sua causa, viu? O Anselmo e a Lília estão dizendo que precisam de mais policiais como o Márcio. Como é o nome da sua esposa? É Bruna. A Bruna, que acho que ela tá com psicoinformação, né? O YouTube dela. Melhor marido, pessoa e profissional. Você merece o mundo. A gente gosta muito quando a família entra, né, Luiz? É legal. É muito bacana esse apoio. Ela me incentiva em tudo. O Anselmo e a Lília, né? O Anselmo é um amigo que eu ganhei através da polícia, né? E me levou pra casa dele. Aí hoje a gente são casais amigos. Aí eu conheci ele numa Operação Verão, que a gente foi fazer lá em Caraguá, né? A gente nunca... Ele é policial civil também. Ele é escrivão. E a gente foi fazer essa operação junto e as nossas ideias casaram muito, né? Nessa questão, que é um cara que tá sempre aí, questão de evolução, estudando também, né? Pra concurso aí, a esposa dele, super gente fina também, pessoa, pensamento pra frente, né? Que são pessoas que eu quero ter ao meu redor, porque a própria galera, né? Que tá assistindo, buscando isso aí, porque tem muita gente que falha no concurso
porque se alia pessoas que quer tirar esse sonho, porque não consegue. Né? Quando a gente vai fazer, acontece muito um fenômeno que eu ainda pretendo estudar para tentar entender o que acontece. Isso toda vez que a gente quer fazer alguma coisa para crescer, as pessoas que estão em volta que não conseguem, ela puxa você até meio de fato inconsciente, mas porque ela não quer ver você conseguir. Então a gente tem que ter esse poder de falar não e se esquivar dessas pessoas, né? De ver, porque assim, a gente, quando eu comecei a estudar, né, para fazer isso daí, da Polícia Civil, que teve o Rossi, né, que foi incentivador lá, eu comecei a colar com outras pessoas também, pela internet, né, gente que estava ligada nesse mundo aí, e aí você começava a disputar, fazendo simulados, ver quem estava melhor, então te incentivava, né, então tá com esse grupo aí, a minha esposa, né, que me incentiva em tudo, tá lá assistindo hoje lá. Ela é psicóloga? A gente estuda junto, a gente se conheceu na faculdade lá e tava fazendo junto, e ela é demais, assim, não tem como. E o pessoal legal. Também, né, os amigos aí que eu convidei aí. Estão todos aqui, presentes. Meu. Ó, o Paulo Rezende falou pra você contar a história de quando passou pra escrivão e deu ruim, pra incentivar a nunca desistir e mandar um abraço pra turma da academia que passamos boas antes de entrar. Bueno. Fala, Bueno. Valeu, cara. Nossa, essa história aí, né, ela merece ser contada porque vai servir de incentivo pra galera que passa alguns perrengues na vida aí e depois acaba desistindo, né? Era pra ser colega dele, né? É uma coisa assim que hoje eu ainda tento causar o perdão, mas ainda bate meio, porque eu penso, pô, podia estar trabalhando de escrivão hoje já ia para uns 9 anos, né? Ganhando um pouco a mais, né? Que é um nível superior. Eu trabalhava na guarda nessa época, quando eu fiz o concurso pra gente, eu comecei fazendo concurso pra Polícia Civil em 2012, fiz pra perito. Já levei uma cacetada ali, mas eu sabia, né, do nível, que é um dos níveis, tipo, que parada delegado. Então, eu falei, não, vou continuar os outros. Aí eu fiz o de investigador logo em seguida, em 2013, no final de 2012. Fiquei por 2 questões de lógica, porque eu nunca tinha visto lógica na minha vida. Eu cheguei lá, eu falei, o que é esse P e Q aqui? Aí fiquei por causa de 2 questões, porque eu ia ser chamado, porque não teve gente suficiente para o número de vagas. Então só faltava acertar essas 2 questões. Então a importância do estudo de todas as matérias aí, né? Aí fiquei nessa questão, fiz de escrivão logo em seguida. E aí eu passei, mas fiquei do número de pessoas, né, de remanescente. Aí fiz de agente e fui fazendo todos os concursos daquela leva lá. Aí tinha passado para escrivão e para agente. Só que nessa época houve uma greve lá na Guarda Civil de Jacareí, né, e meus pais me criaram com muita ética, assim. Então eu falei assim, poxa, eu já passei no concurso, mas eu não posso deixar os meus colegas amparados. Vou participar aqui, essa greve vai durar uns 3, 4 dias, a gente vai fazer a coisa ordeira, né? E a greve durou 4 meses. Sinto cheiro de bobagem no ar. A greve durou 4 meses. Até antes de entrar na greve, alguns dos funcionários, né, que eram indicados lá, chegaram a falar para mim, ó, não participa disso, tá esperando o concurso, vai te prejudicar e tal. E eu pensando, poxa, vocês eram pra estar aqui também, porque vocês vão ficar aqui, eu não, né? Mas aí eu fui e participei junto com os colegas, fiquei até o final. E logo depois, com um sistema de punição, né, a prefeitura abriu um processo administrativo contra a gente. E foi bem na época que me chamou para o concurso de escrivão, né? Eu fui lá, tava para tomar a posse, que nesse dia que eu fui tomar a posse, tem até um colega meu que é escrivão hoje, André Almeida, trabalha em Caçapava, ele me emprestou o terno, porque eu não tinha dinheiro para pagar o terno, para a gente lá tomar a posse, né? Ele emprestou não, ele me deu o terno. E eu cheguei lá, não pude tomar, porque eu não podia acumular o serviço, porque eu não podia pedir demissão da guarda por estar respondendo o processo, que no fim não deu em nada e só me tiraram esse cargo, né? Uhum. Eu fui, paguei advogado na época sem poder pagar, não consegui. E nessa época foi assim, eu perdi o cargo de escrivão, da PM, de fotógrafo e de investigador, numa paulada só. Nossa, perdeu 4 cargos? O de escrivão eu perdi mesmo porque eu cheguei até a fase, né, de ser empossado e não pude empossar. Mas o que aconteceu? No dia que eu tava indo fazer a investigação social da PM, que é a última etapa, né, eu tinha certeza que ia passar, porque não tem histórico de antecedente, nem dos meus familiares, nem nada. No ônibus, 5 horas da manhã, a gente tinha aquela mania de abrir o Diário Oficial todo dia, né, pra saber, nossa, é que hoje sai? Sempre tem uns fóruns de polícia que os caras ficam, amanhã vai sair, tem aqueles bisuzinhos lá, né. E aí saiu a minha nomeação para escrivão.
Aí eu cheguei lá, colhi as informações da investigação social na PM, falei, não, eu não quero, né? Eu trabalhava fardado, tinha que fazer barba todo dia na guarda, não quero poder trabalhar de barba, que sempre gostei de barba e tal. Hoje já tá podendo, Hoje tá podendo. Hoje tá podendo, na época eu não podia. Aí eu fui desistir da PM para assumir escrivão. E aí eu fiquei esperando dar o dia da pós-escrivão, aí teve uma nova leva de concurso de investigador de fotógrafo, aí eu passei na preambular de investigador, e passei na de fotógrafo sem perspectiva, porque eu não entendo nada de fotografia, mas eu comprei uma apostila numa banca, estudei lá e consegui passar. E aí só que você faz tudo parecer fácil, Márcio. Não é. Aí, né, estudei lá, só que o psicotécnico de fotógrafo era no mesmo dia que a segunda fase de investigador. Aí eu falei, poxa, ainda tem a segunda fase de investigador, né? Não vou arriscar, já vou pro psicotécnico. Acabei de passar no psicotécnico da PM. Trabalho na guarda já, né? Que foi aprovado. Passei no psicotécnico escrivão de agente. Eu não vou reprovar no de fotógrafo, né? Poxa, fotógrafo, né? Lá na banca? Né? E eu falei, poxa, né? Fui lá, foi o teste psicológico que eu fui fazer mais tranquilo na minha vida e foi o que eu reprovei. Né? Então aí eu fui desistir do investigador para fazer fotógrafo, reprovei nos dois, desisti da PM para assumir escrivão, não pude assumir. Né? Desculpa, eu tô rindo, mas... Isso aí, não, foi um fato, assim, na época eu fiquei bem mal, né, porque eu corri risco de perder o cargo de agente também, foi bem limítrofe, assim, né, da questão de acabar o processo e eu conseguir assumir o de agente, porque se não fosse isso aí, provavelmente eu ia adquirir um transtorno mental aí, porque eu fui prejudicado por colegas de lá, né, a quem eu tava querendo ajudar, que deram o meu nome lá numa coisa, porque a gente estava participando de uma passeata e tal, mas enfim, isso aí passou, hoje eles continuam lá e hoje eu tô aqui na polícia, então acho que a justiça foi feita aí. Tanto é que o pessoal fala que eu deveria dar graças a Deus por não ter assumido escrivão, né, porque é um cara que trabalha muito e tal, mas eu acho que eu não teria problema no cargo, porque assim, eu não tenho problema em trabalhar com papel, eu gosto de redigir, eu gosto de escrever texto, né, que é um dos sonhos que eu tinha quando criança, pretendo cumprindo, que é de escrever o meu livro e tal. Que legal. Mas assim, tô aí hoje eu dou uma firmada, né, que eu falei, já tinha, né, mais desses 30 concursos, deu uma cansada, tive um histórico legal, assim, em questão de alguns concursos, algumas primeiras colocações. Você não chegou a ser fotógrafo? Não cheguei lá, eu parei lá no psicotécnico, nem tentei recorrer, porque eu sabia que ia ser... Eu gostaria, porque na época, assim, até porque na época eu queria entrar na Polícia Civil, né? Eu trabalhava na guarda, via os caras trabalhando lá com a roupa preta Seu e tal. Seu irmão também, né? Meu irmão é GCM hoje. Seu irmão falou aqui, o Bataranha, ele falou, sou GCM de São José, e graças a ele que me incentivou e me deu total apoio em São Paulo. Eu ficava falando ele é qual agrupamento? Ele, eu hoje acho que ele tá, porque ele muda muito lá, né? Hoje, se eu não me engano, acho que ele tá trabalhando lá em São Francisco Xavier. Na Rural. Na Rural. Mas ele muda. Até pouco tempo ele estava trabalhando ali na vigilância do parque da cidade ali, né? Então tem uma rotatividade bem grande lá nessa questão de postos, né? Peguei bastante no pé dele mesmo. Os amigos que vêm até mim, né? Porque tem uma galera que vem, né? De perguntar, poxa, como é que faz? Não sei o quê. O pessoal quer, né? A receita ali, né? Infelizmente ela não muda muito na questão que é estudar, né? Mas tem algumas coisas. Uma coisa que eu utilizava, não é nenhuma teoria minha nem nada assim, mas eu vejo que tem gente que não utiliza, mas para mim dava muito certo. Porque eu não tinha condições de pagar o cursinho, também não tinha muita paciência para ficar estudando em vídeo assim, porque eu tenho começado do comecinho e tal. Então eu comecei a fazer. Vou fazer na marra. Primeiro lá de perito eu comprei a apostilinha da banca, e aí eu pegava a prova, ia para casa, no mesmo dia assim, eu refazia a prova sozinho, e aí eu pegava a primeira questão, essa questão eu acertei, eu sei o porquê que eu acertei. Aí o que eu faço? Eu vou buscar lá na teoria, por que eu acertei aquilo lá? Por que o substantivo é composto mesmo? Deixa eu lá ver. Até eu achar aquilo, eu já estudei várias coisas por tabela. Sim. Então assim, eu vou fazer lá a parte de legislação lá de Constituição. Por que o presidente não pode fazer tal coisa aqui? Aí o que eu fazia? Eu errei a questão, deixa eu ver como que eu ia fazer para acertar. Eu não procurava resposta pronta, eu ia lá na Constituição, ia folheando até achar aonde que estava aquilo lá. Só que nisso eu já li vários artigos e eles ficavam na minha cabeça. Aí isso foi me causando a evolução, onde eu consegui passar, né, nesses outros concursos lá, né, que não deu para assumir por essa série de fatores aí,
Mas isso me ajudou muito, né? Essa questão de estudo, por quê? Porque eu já queria corrigir o gabarito pela ansiedade, eu não aguentava esperar. Então, eu mesmo vou corrigir a prova aqui em casa. Para algumas coisas, sim. Eu até ansiava por essa ansiedade dos concursos. Eu meio que viciei lá, né? Porque a gente tem isso aí mesmo, essa questão, né? Eu falei para você lá na nossa sala, vocês dos concursos são muito esquisitos. Não, vocês estão zica demais, gente. Judia demais o concurso. Vocês estão zica demais. Mas ela tem, né? Ela causa essa questão de adrenalina, né? Essa questão toda, essa euforia. Eu ia perguntar isso. Você como psicólogo, acho que vai entender bem o que eu vou falar. Tem também um lado, vou botar o doentio super entre aspas, tá? Da coisa da adrenalina do concurso, tem. Será que eu passei? Isso aí, na verdade, não é nem doentio, né? Isso é um processo normal da gente. Eu coloquei entre aspas porque eu queria falar psicologicamente, porque nós temos, assim, para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente é movimentado lá pelo nosso cérebro, ele precisa de um incentivo, assim, né? E esse incentivo ele é causado pelos nossos neurotransmissores. E a gente tem vários aí, tem uns que fazem até mal pra gente, mas que ele é necessário em uma certa dose. E tem esses, né, a dopamina, a serotonina, a própria adrenalina, que fazem com que a gente consegue realizar algumas atividades sem as quais a gente ia ter um receio de fazer. A gente herdou isso aí lá dos nossos antepassados, assim, porque a gente precisava comer, a gente precisava lutar para conseguir comer. Ou se o bicho era muito grande, a gente precisava fugir. Então, esse neurotransmissor, ele dava aquela capacidade, né? Você recebe uma carga de adrenalina, sua respiração, ela aumenta a capacidade, então você vai conseguir correr um tempo maior, né? Aquela atenção mais assim. E eu tenho até estabelecendo uma teoria que eu acho que os policiais entram na polícia e têm dificuldade de sair justamente por isso, por se viciar nessa questão aí, né? A gente vive aquele tipo de coisa, depois que passa aquela euforia de uma situação perigosa, você tem a sensação de bem-estar. O dia de vocês nunca é igual ao outro. Nunca é. Eu brincava, falava que era uma relação sadomasoquista. Porque a gente apanha, né? Apanhava ali, aí você saía com raiva, não vou voltar. Aí você